psicanálise é uma abordagem teórica e clínica que busca compreender os processos mentais e os mecanismos inconscientes que influenciam o comportamento humano. Criada por Sigmund Freud no final do século XIX, a psicanálise revolucionou o campo da psicologia ao introduzir uma nova forma de pensar sobre o funcionamento da mente. Um dos pilares fundamentais da psicanálise é a noção do inconsciente, uma camada profunda da mente que contém impulsos, desejos e memórias reprimidas. Através da análise dos sonhos, dos atos falhos e dos lapsos de memória, o psicanalista busca acessar essas informações inconscientes e trazê-las à consciência, promovendo assim um processo de autoconhecimento e transformação pessoal. Para saber mais sobre o assunto, fique conosco no Bendita Hora. E olha, quem está com a gente aqui é alguém que tem toda a autoridade para falar. Recebo aqui a doutora Verusca Gendov, psicóloga, e eu tenho muita alegria de receber você aqui mais uma vez. Muito feliz também, padre. É uma honra eu poder ter esse momento com vocês. Muito bom mesmo. Verusca, me diga uma coisa, para a gente começar, sempre, a gente às vezes, muita gente faz confusão. Psicólogo, psicanalista, você faz análise, vai no psicólogo. O que, para deixar a gente mais por dentro, o que é isso? Qual a diferença disso? Muito interessante a pergunta, porque as pessoas hoje em dia têm muita confusão sobre isso. Isso. O psicólogo, eu, por exemplo, eu sou psicóloga. O psicólogo é um especialista da área de saúde mental e desenvolve uma série de atividades para trabalhar as questões dos traumas emocionais, bloqueios, processos psicossomáticos, entre um monte de outras questões. Isso. O psicólogo, ele tem uma formação de 5 anos. É uma graduação que o MEC determina nessa mesma quantidade de anos em todas as universidades. 5 anos? 5 anos. Bastante, né? Então você precisa ter 2º grau completo, prestar vestibular, entrar para uma universidade e cursar 5 anos. Na psicologia, nós temos mais de 400 linhas, inclusive a psicanálise. Ah, são linhas, então? São linhas técnicas. Lacan, isso. Né? Comportamental, Gestalt, tudo isso. Psicodrama. Tem uma série, tem mais de 400, né? Então, o psicólogo, ele pode utilizar das linhas que melhor se adequam à realidade dele. Então, por exemplo, lá no meu consultório, eu utilizo muito a psicanálise na avaliação infantil. Aí, por exemplo, a psicanálise, então, é uma linha. É uma linha. É uma linha. É uma linha técnica. Você é psicanalista. Eu sou psicóloga comportamental e utilizo recursos também da psicanálise, principalmente para adolescentes e jovens. Então, por exemplo, adolescentes que têm muita dificuldade de falar. Nós utilizamos alguns testes projetivos que eles falam através das avaliações. Não fala Às vezes verbalmente. Não tem o verbal. E aí você, vou dar um exemplo que acontece muito isso. Um adolescente que não falava. Não queria falar, não quero falar, não sei falar. Ok. Aceita desenhar? Aceito. Faz um desenho livre para mim. Que ele quisesse. E aí ele fez todo um desenho livre e no céu que ele tinha desenhado, as nuvens, né, um céu todo azulzinho, uma estrela preta. Algum luto mal elaborado. Eu falei, quem que morreu da sua família? Como você sabe se ninguém te falou? É evidente até. Vamos ser evidente. Como você sabe? Eu falei, olha, o seu desenho projetou algo que está inconscientemente guardado. Nem ele sabia, nem ele desenhou aquilo. Aí ele começou a chorar e disse, que na minha família é proibido falar em morte, nós somos muito... reprimidos nesse sentido. Nós fomos proibidos e eu perdi minha avó. Minha avó era uma pessoa muito importante para mim e nós fomos proibidos de falar. Porque, segundo a família dele, isso daria azar e poderia morrer outras pessoas da família. Amado. Então, ele reprimiu isso e isso foi fazendo com que ele tivesse um desgaste mental tão grande que ele adoecesse com depressão. Olha. Então, quando ele chegou lá, ele não podia dizer. Nem ele sabia expressar isso. E nem ele sabia que tinha uma profundidade tão grande. Então, nós utilizamos muitos recursos para conseguir acessar. Cada profissional da área da psicologia pode escolher uma linha e se aprofundar. Só que a psicanálise também dá uma facilidade de trabalho para aquele que não quer ser psicólogo. Não quer estudar os 5 anos, não quer fazer todo um trabalho. Hoje você tem os institutos de psiquiatria e de psicologia que tem psicanálise como curso livre. Você pode fazer um curso de psicanálise? Pode. Se você
tiver o segundo grau completo, você pode fazer um curso de 6 meses. Superior. Não, não é um curso superior, é um curso livre. Tipo assim, técnico. Isso, se você tem, por exemplo, uma formação como psicólogo, um pedagogo, uma formação em saúde ou em educação e faz psicanálise, pode fazer psicanálise. Você tem uma demanda. Então, tem institutos que para você fazer psicanálise é obrigatório ter uma formação superior anterior. Tá, isso é ótimo. Só que nos institutos de psiquiatria e de psicologia, você vai ter um tipo de exigência. Tem que ter segundo grau já completo. Verusca. Agora, cursos livres não. Você pode fazer um curso de psicanálise em 6 meses e ter a profissão de psicanalista e ser um bom profissional se você tiver habilidades para essa área. Porque tem que ter uma habilidade de saúde mental. Na verdade, mexer com a mente humana, com a alma humana, é uma coisa muito séria. Sim. Então, acho que a psicologia, uma pessoa que estuda 5 anos, ela tem uma formação muito... Porque você vai mexer com algo muito... Até porque nós somos treinados, padre, a elaboração de laudos técnicos, verificação científica. Então, nós temos um outro tipo de trabalho de treinamento. O psicanalista, ele é uma fatiazinha. A psicanálise, quando falou ali no coisa, fala, a psicanálise ela foi desenvolvida por Freud. Sim. Então, você imagina, padre, na época dele, ele, como médico, não conseguia tratar algumas questões. Ele era médico. Ele era médico e ele não conseguia tratar algumas questões. Até que ele começou a perceber que talvez aquelas pessoas tivessem alguma coisa mental que estivesse, de alguma forma, atrapalhando o processo somático. Ô, Verusca, e a psicanálise ela trabalha muito com o quê? Com o inconsciente. Isso, com o inconsciente, com pensamentos, com reflexão das emoções. Sonho, foi falar sonho. Sonhos, significados projetivos, é tudo aquilo que você guarda lá dentro, esconde. Que a pessoa nem sabe que está lá dentro. Nem sabe que está lá dentro, nem sabe que incomodou exatamente daquela forma. E aquilo, de alguma forma, vai se desgastando a ponto de trazer bloqueios, a ponto de trazer travas emocionais e fazer a pessoa paralisar ou desenvolver depressão, por exemplo. Olha que interessante. E aquela história, porque a psicanálise tem um jeito próprio de abordar as pessoas, né? Sim. Tem aquela coisa do divã, aquilo é verdade? Sim, o divã, ele foi uma estratégia trazida pelo Freud, né? Ele achava que se as pessoas... Primeiro porque ele começou a atender pessoas doentes que estavam em hospitais e eram acamadas. Acamadas, verdade. Mas ele percebia que essa posição deitada fazia a pessoa ficar relaxada e ela falava sem olhar para ele... Então a pessoa não ficava intimidada de olhar alguém para falar alguma coisa que é tão íntima, que é tão pessoal. Então, olha que interessante. Então, na verdade, o analista, o psicanalista, ele não fica no campo de visão da pessoa. Não, ele fica atrás da pessoa. Atrás da pessoa. E o divã... A pessoa deitada no divã e a pessoa não... Ele vai direcionando, me fala disso, me fala daquilo e deixa livre para que a pessoa projete e perceba na sua própria fala o que é que está acontecendo. Olha que interessante. Gente, olha que interessante isso, porque essa estratégia de você não estar diante da pessoa e não intimidar a pessoa é o que a igreja usou há 2000 anos com o confessionário, quando ele era tampadinho. A pessoa sentia uma certa segurança de ir no confessionário, porque ela não estava olhando para os olhos do padre, então ali, e ela sabia que o padre não estava olhando para ela, dela falar tudo que ia, e era mais ou menos a mesma estratégia de Freud. Exato. Agora, nós temos também recursos psicanalíticos, e aí são testes, são avaliações, são reflexões que são feitas de uma forma convencional. Mas a terapia psicanalítica, deitado num divã com o terapeuta atrás. Deixa eu te falar, você tem divã? Eu não tenho lá porque eu aplico os testes, né? Eu aplico a forma diferenciada da psicanálise. Eu não faço só o atendimento. Então, eu não tenho... Eu tenho um divã, mas eu não estou utilizando. Não está utilizando. Eu utilizo mais as técnicas, eu preciso deles sentados para poder fazer os desenhos, fazer as atividades. Mas é interessante isso, a pessoa se deita no divã ou ele está fora do campo de visão e ele come. E aí, eu tenho um monte de perguntas para você, mas eu tenho que ir lá falar com a Márcia Power. Você vai tomar café? Claro, sim. Vou contar para vocês uma coisa. Você sabe, eu falo uma coisa, eu vou falar até aproveitar que a psicóloga está aqui. Eu estou sofrendo bullying aqui. Verdade, estou sofrendo bullying. Eu sofri bullying do Carlinho, sofrendo bullying de quem mais? Agora o pior é da internet. E agora estou sofrendo bullying de forças externas. João Pedro e Dona Ana também.
Mas é muito triste, gente. É muito triste porque... Tudo por causa do café. É porque eu pergunto, sabe o que é, Veruska? Eu pergunto para as pessoas assim, você quer café? Eles falam que eu falo igual caipira. Você quer café? Não, não é. Ah, e o pior é gente de Botucatu vem tirar sarro de mim. Isso que é o pior. Né, seu João Pedro? Você tá achando... Tá bom? Você quer café? Mas essa raiz linguística é tão bonita, padre. É tão rica. É a riqueza da nossa cultura. Deixa eu te contar. Fizeram um teste, até uma pesquisa. Qual o sotaque mais gostoso, mais coisa? Qual foi? De mineiro. De mineiro, olha aí. É a nossa riqueza cultural. Estamos com açúcar? Com açúcar. Com açúcar. Esta é mesmo. Ó, não pertence à seita do café sem açúcar. É a pessoa que toma o café. Obrigada, pai. Sorvendo toda a beleza do café. Obrigada. A psicanálise é uma técnica que pode ser utilizada para tratar uma variedade de problemas psicológicos. No entanto, existem algumas contraindicações para o tratamento psicanalítico. Segundo Freud, o pai da psicanálise, pacientes com psicose, perversão e psicopatia são sempre difíceis de serem tratados com psicanálise. Além disso, casos agudos e emergenciais também são contraindicados. Porém, existem várias técnicas de tratamento psicológico disponíveis para quem não pode fazer psicanálise. Algumas das mais comuns são terapia comportamental, hipnoterapia e terapia de exposição. Cada técnica tem suas próprias abordagens e métodos de tratamento. Quer saber mais sobre esses tipos de terapia? Continue com a gente e descubra. Gente, olha aqui, é algo muito sério. A gente está trazendo a Veruska aqui, que sempre está com a gente, porque... Volto a repetir, mexer com a alma da pessoa é algo muito importante, muito sério. Sim. Então, acho que sempre que a gente vai procurar um profissional, a gente precisa conhecer esse profissional. Tem que ter indicação. A formação, indicação, de tudo isso. Foi falar de algumas abordagens terapêuticas e foi lembrado que nem sempre, vamos supor, uma abordagem que serviu para uma pessoa vai servir para outra. Exatamente. A gente tem que lembrar que tem perfis de adoecimentos que necessitam do psicólogo que lida com a ciência psicológica. Porque são pacientes de difícil trato, são pacientes com distúrbios que precisam de uma outra técnica para lidar. A técnica psicanalítica, ela de uma forma ou de outra trabalha com reflexão. E se a patologia desse paciente de alguma forma perturba isso, ele não consegue progredir no processo psicanalítico. Né? Então, ele precisa de uma outra... Ele precisa de uma outra estratégia. E aí os psicólogos, é interessante porque eles abarcam todos os tipos de transtornos. E quando você vê uma gravidade que necessita de medicação, você encaminha para o psiquiatra para poder suplementar nesse sentido. É bom, é isso. Então é feito um trabalho em conjunto. Agora, a psicanálise, ela abarca muitas possibilidades. Você tem a depressão, por exemplo, pode ser tratado com psicanálise. Né? Agora, claro que tudo tem que ser observado. Quando a pessoa fala assim, eu faço análise. Análise significa psicanálise, é isso? Porque na psicanálise você trabalha muito senso de reflexão. E eles chamam isso de análise. É analisar o seu processo de vida, seus traumas, seus bloqueios, para poder identificar onde é que você está preso. O analista é um psicanalista. Sim, geralmente sim. Analista. Hoje tem um termo muito usado que é do terapeuta e acabou ampliando muito esse processo. E a gente também tem que colocar aqui para você que está em casa, que também tem os terapeutas holísticos, terapeutas quânticos. Já são outros processos, outra coisa. Tá, gente? Tem cursos de terapeuta de um final de semana. Então, vocês têm que averiguar bem quem vocês vão escolher para vocês passarem. Tem muitos profissionais de qualidade, mas também tem muitos profissionais que precisam ter um cuidado aí para não ter problema. A pessoa fala assim, eu vou fazer uma terapia. Sim. A gente tem que saber que tipo de terapia. Terapia psicológica, psicanalítica. O que eu costumo sempre pensar é que a gente tem uma gama de necessidade muito grande hoje, padre. A quantidade de pessoas que precisam é muito grande. Se você percebe que você quer se conhecer melhor, a psicanálise é uma ótima estratégia, por exemplo.
Né? Quero me conhecer, quero saber meus bloqueios, quero entender os meus processos, ou seja, eu tenho condições de reflexão. Eu tenho uma depressão, quero fazer psicanálise, eu preciso ter essa reflexão. Agora, se eu percebo que tem um trato difícil, eu preciso mandar para um profissional com uma formação em psicologia ou psiquiatria para que esse trato seja avaliado. Verusca, a questão a psicanálise, você disse, ela foi Freud que desenvolveu e tal, mas hoje a psicanálise já está além de Freud, tem muita coisa além de Freud. Nós temos muita coisa além, porque ela começou com Freud, como eu disse, num hospital, onde ele não conseguia tratar algumas patologias, os pacientes não melhoravam, e ele começou a perceber que esses pacientes, especificamente, eles tinham algum fator mental, e que, de alguma forma, existia algum trauma de infância, algum trauma de sexualidade, alguma questão que tivesse alimentando aquela doença. Entendi. E na hora que ele começou a fazer questionamentos e começou a trabalhar a questão mental, os pacientes começaram a melhorar. E aí ele foi para Viena, onde os médicos da época se reuniam para dizer, olha, os seus tratamentos médicos não vão adiantar nesses casos. Foi ali que começou um conflito muito grande entre a medicina e a psicanálise. Porque é muito difícil você dizer para um grupo de médicos que os tratamentos convencionais não adiantam quando tem um fator mental. Não, e uma coisa completamente nova, dizer assim, eu vou ficar sem deitar e vou falar dos meus problemas e vai resolver. Resolve. Deixa eu te perguntar uma coisa, só rapidinho, Rodolfo, como é que acontece uma sessão? Tem aquela coisa mesmo do rigorismo do tempo e tal, 60? Sim. É tudo muito sistemático, cronometrado, porque tem propósitos nisso. Né? É você deixar sempre um gosto de quero mais na próxima, para que essa reflexão aconteça durante a semana. O tempo é uma forma de condicionar esse paciente dentro de uma sistemática. São 45 minutos, é isso? Geralmente 50. Geralmente 50. E fazer com que você se organize dentro desse tempo, para que você se escute dentro deste tempo. Esse tempo também faz parte do processo. Faz parte do processo. Não é que não tem que terminar agora porque eu tenho... Não. Por exemplo, a pessoa coloca lá, tá lá deitado, coloca, eu sofri, sei lá, algum tipo de agressão, seja ela de qualquer tipo, sexual ou não. E ali e o que você acha disso? Acabou seu tempo. Acabou seu tempo. Pense semana que vem a gente continua. A pessoa vai fazendo uma autorreflexão e esse processo vai trazendo a cura dela. Só rapidinho. Sonho é uma coisa interessante de se trabalhar. Sim, os sonhos são formas projetivas e simbólicas de trabalhar os seus processos de bloqueios, de medos e entre outras. Ato falho é uma coisa muito interessante, que Freud que desenvolveu esse conceito. Ato falho, de repente a gente fala uma coisa, a gente errou no falar e tal, mas revelou alguma coisa que está ali. Por exemplo, ato falho que acontece muito em processos de relacionamento afetivo, muito. Tem pessoas que chegam para mim e que eu não entendo por que o meu namorado fala o nome de outra pessoa. Às vezes, desculpa, fulana. Por quê? Porque tem um processo inconsciente mal resolvido com o relacionamento anterior. E aí, no ato falho, ele ainda solta ou ela solta porque tem uma situação mal resolvida ainda. Então, a gente costuma fazer muito isso quando tem situações mal resolvidas, seja elas de que áreas forem. E quando você vê do nada, tá falando uma coisa, nossa, errei isso, não é que você errou. O seu inconsciente está te mostrando que tem uma situação mal resolvida que precisa ser conversada. Se um político falava assim, porque quando eu roubei, não sei o que... Não, desculpa, não é. Na verdade, o ato falho é porque roubou mesmo. Na verdade, ele tá... Eu vou, olha aqui, como uma sessão psicanalítica, a gente vai ter que terminar agora e vai ficar com muita coisa para depois. Mas eu queria agradecer você. Se alguém tiver dúvidas e quiser, durante a tarde eu respondo as dúvidas das pessoas. Olha que maravilha. Coloco à disposição. Atenção, para isso, qualquer dúvida, qualquer também uma abordagem também maior, a Verusca, ela atende online também. Sim, agora em agosto, padre, no dia 26 de agosto, eu vou estar fazendo um evento bem interessante para tratar as questões que bloqueiam a vida afetiva, a vida de relacionamentos familiares. É 26 de agosto. E as pessoas vão ter a chance de ter os treinamentos com a gente e passar em consulta. Mas espera aí, isso vai ser online ou presencial? Vai ser presencial. Vai ser presencial. Presencial. 26 de agosto. 26 de agosto. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, perto do metrô, vai ser muito fácil acesso. E uma forma de você trabalhar os processos de relacionamento afetivo, relacionamento familiar, que as pessoas se queixam muito. Então, eu vou trazer, tecnicamente, como você pode lidar com essas situações e quem quiser vai passar com a minha equipe e comigo em atendimento no final do evento para poder esclarecer melhor as situações. Então, siga ela no Instagram, porque tem todos os detalhes lá. @DRA, doutora Verusca, com K. @DRA
Doutora Verusca com K. No canal do YouTube, Doutora Verusca, DRA Verusca. E no site, atenção, site, equipesonline.com. equipesonline.com. Lá tem todas as informações. Lá tem todas as informações. Quem quiser entrar em contato vai ser um prazer. Muito obrigado.